Provérbios, capítulo 5. Conselhos contra a imoralidade. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, contudo, no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dai-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida, a algum homem cruel e violento, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho, e venham a te queixar e gemer no final da vida, quando o teu corpo perdeu o esplendor e o vigor abandonar a tua carne. Então murmurarás: como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia sua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, sê feliz com a moça com quem casaste, gazela ardosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer e seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Porque acariciar outros seios que não são os da sua esposa? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas de seu pecado. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante por conta da sua insensatez. Provérbios, capítulo 6. Advertência quanto a ser fiador. Filho meu, se servisse de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mão te comprometesse por um estranho e ficasse heredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caísse nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele, insiste, incomoda e importuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descanses. Livra-te desse compromisso como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Advertência contra a preguiça. Observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho dela que ela realiza e se sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento com toda a disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Advertência contra a maldade. O
O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades, comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Advertência contra o adultério. Filho meu, obedece à orientação do teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão. Durante o sono, quando acordares, eles dialogarão contigo. Portanto, o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os próprios pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é execrado, se faminto furta para matar a fome? Contudo, esse, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonhas, e sua humilhação jamais se apegará, pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Provérbios, capítulo 7. A sedução e a cilada do adultério. Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento considera teu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia. Caíam as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro nas praças. Em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo saí ao encontro a buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem embriagar-me-nos com as delícias da sexualidade até o amanhecer. Iremos ter vários prazeres de amor.
pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou, e ele, sem refletir, no mesmo momento, a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dai-me toda a tua atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permitas que em teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas desta pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Provérbios, capítulo 8. A primazia absoluta da sabedoria. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela proclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adúltera ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino, e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento e discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão em meio às veredas da justiça, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a esses prosperidade sem fim. A sabedoria vive para sempre. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismo, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas e poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus,
Ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino, e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte.